E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Idalberto e vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Aplicar o conceito de probabilidade na resolução de situações problema. Pense um pouquinho comigo. Você já estudou sobre probabilidade, que é a razão entre o número de possibilidades de um evento aleatório, isso a gente chama de casos favoráveis, e todos os resultados possíveis, que a gente chama de espaço amostral. Mas você sabe o que é um evento aleatório certo e um evento impossível? Bom, o evento impossível você pode imaginar que é um evento que nunca acontece. Mas e um evento certo? Será que é um evento que sempre acontece? Será que matematicamente isso faz sentido? Vamos descobrir. Então acompanhe. No lançamento de um dado comum, vamos determinar as seguintes probabilidades. Primeira, de o número da face superior do dado ser um número menor que 7. Qual que é a chance de ser um número menor do que 7? 100%, né? É o total. É 1. Por quê? Porque todos os resultados de um dado comum são menores do que 7. Vamos conferir essa ideia? Num dado, temos as faces numeradas de 1 a 6. Portanto, no lançamento, qualquer resultado será menor do que 7. Portanto, a probabilidade será 6 sobre 6, que é igual a 1. Sempre que a probabilidade for igual a 1, temos um evento certo, que ocorre com certeza. Beleza? Então agora, nós vamos anotar essa informação no nosso caderno. O exemplo e a conclusão, para a gente ter certeza do que é um evento certo. Beleza? Anotei e a gente já volta. Muito bem, agora que você já anotou, vamos descobrir o que é evento impossível. Tá? O evento certo acontece com certeza. Agora o evento impossível, eu preciso pensar um pouco diferente. Olha lá, no lançamento de um dado comum, vamos determinar as seguintes probabilidades. Isso aqui você já tem anotado no seu caderno, então você se liga na hora de anotar. Você só vai anotar aqui o enunciado da letra B, para você não perder tempo. De o número da face superior do dado ser um número maior do que 6. Então, qual que é a chance de ser um resultado maior do que 6? Claro que é impossível. Por quê? Porque o maior resultado que você tem é 6. Então, como que você vai conseguir um número maior? Vamos discutir isso matematicamente. Num dado, temos as faces numeradas de 1 a 6. Portanto, é impossível sair um número maior do que 6. Ou seja, quantos números são maiores do que 6? Nenhum. Nenhum em 6, ou seja, 0.
Probabilidade zero de acontecer. Sempre que a probabilidade for igual a zero, temos um evento impossível. Beleza? Então tá aí a diferença entre evento certo e evento impossível. Agora você vai anotar no seu caderno para completar a informação. E a gente já volta. Muito bem, pessoal. Então, agora que você já anotou tudo no seu caderno, vamos recapitular. Nós falamos de evento certo e evento impossível. O que é um evento certo? É aquele que com certeza vai acontecer sempre. No caso do exemplo que nós demos, a chance de sair um número menor do que 7 no dado. Sempre vai acontecer. Por quê? Porque todos os resultados do espaço amostral atendem ao que a gente precisa. Que é o quê? Que o resultado seja menor do que 7. Beleza? Agora, o que é o evento impossível? O evento impossível é aquele evento que nunca vai acontecer. Então, quando que eu vou ter um resultado maior do que 7 num dado cúbico, nesse dado normal que a gente costuma lançar? Nunca. Por quê? Porque os resultados que eu tenho no espaço amostral são todos menores do que 7. Então, a probabilidade de sair o número 7, ou maior que 7, é zero. Tá? Então, é um evento impossível. Beleza? Dito isso, vamos continuando. Agora eu tenho um exercício para você. Determine a probabilidade de o número da face superior do dado ser um número par e maior que 3, ao lançá-lo uma única vez. Então, lancei um dado para cima. Olhei para o resultado que saiu na face de cima. E eu quero saber o seguinte: qual é a chance de sair um número par e maior do que 3? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então nós vamos jogar um dado para cima, vamos olhar para o resultado desse dado e eu quero saber qual é a probabilidade do resultado do dado ser par e maior do que 3. Então vamos fazer o nosso espaço amostral. Quem é o espaço amostral do dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 resultados. Beleza? Agora, vamos ver quais são os casos favoráveis. O que me interessa? Me interessa que o número seja par e maior do que 3. Os pares são 2, 4 e 6. Maiores do que 3, apenas o 4 e apenas o 6. Portanto, eu tenho duas opções, 2 casos favoráveis, num total de 6. Vamos descobrir qual é a probabilidade? Olha lá comigo. Então, determine a probabilidade de um número da face superior do dado ser um número par e maior que 3 ao lançá-lo uma única vez. No dado, os números maiores que 3 são 4, 5 e 6. E destes, são pares o 4 e o 6. Portanto, o número de casos favoráveis é 2. Tá? Então, o número de casos favoráveis é 2, o total de casos é 6. Minha probabilidade vai ser o quê? 1/3. Beleza? Então, tranquilo. Vamos continuando. No exercício 2, nós temos o seguinte. Na promoção de certa loja, quando um cliente realiza uma compra, ele gira 2 roletas e ganha de brinde o vestuário indicado pelas roletas. Bruno, por exemplo, girou as roletas e ganhou uma camiseta azul. Observe. Um detalhe especial aqui, ó. Cada roleta foi dividida em partes iguais. Ao girar cada roleta, a probabilidade de sortear qualquer uma das partes é a mesma. Então é uma roleta honesta. Posso pensar numa roleta viciada também? Posso. Né? Se eu tivesse aqui uma opção de meia, por exemplo, e colocasse um pezinho na opção de meia, quando eu rodasse a roleta, a parte que me interessa ficar para baixo, a parte que não me interessa ficar para baixo e a parte que interessa ficar apontada para cima. Eu teria uma roleta viciada. Então sempre a gente tem que pensar que existe essa possibilidade de você viciar um dado, viciar uma moeda, viciar uma roleta, né? Para que o sorteio dê um resultado específico, um resultado pré-definido. Beleza? Então olha lá. Na minha roleta eu tenho camiseta, calça e boné. E na segunda roleta eu tenho azul, rosa, amarelo e verde. Tá? O que eu tenho de diferente nesse exercício? Eu não tenho definido a quantidade de elementos do espaço amostral, porque a quantidade de elementos do espaço amostral depende das combinações que eu faço entre as roupas e as cores. Vamos continuar o enunciado para ver o que a gente descobre. Letra A. Qual é a probabilidade de o vestuário sorteado ser um boné e ter a cor verde? Qual é a chance de ser um boné? É uma probabilidade. Qual é a chance de ser um boné verde? É outra probabilidade. Letra B. Quantas são as composições de vestuário possíveis neste sorteio? Quantas formas eu posso combinar uma cor e uma roupa nesse sorteio? E letra C. Qual é a probabilidade de o brinde ser uma calça azul? Pense um pouquinho e nós já voltamos com a resposta.
Então, pessoal, nesse exercício, a loja propõe um sorteio baseado no giro de duas roletas. Uma roleta define a roupa que você vai ganhar e a outra roleta define a cor, certo? Então, repare aqui comigo. Para a camiseta, eu posso ter uma camiseta amarela, uma azul, uma rosa e uma verde. 4 opções para a camiseta. Para a calça, eu também tenho 4 opções. Uma azul, uma amarela, uma rosa e uma verde. E para o boné, eu também tenho 4 opções. Uma azul, uma rosa, um verde e um amarelo. Então, olha só. Qual é a probabilidade de o vestuário sorteado ser um boné? Bom, para sair o boné, o que tem que ter? Eu tenho uma chance em 3. Então, eu tenho 1/3 de chance de sair um boné. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não me enganei? Já vamos descobrir. E dele ter a cor verde? Aí eu vou ter que pensar um pouquinho mais. Vamos conferir o resultado? Olha lá. Então, de ser um boné, nós acertamos. 1/3. Tá? Na verdade, aqui eu me enganei. Porque o que pergunta é o seguinte. Qual é a probabilidade de o vestuário sorteado ter a cor verde e não ser um boné verde, como eu falei para vocês? Então, de ter a cor verde, o que nós vamos ter? Uma chance em 4. Tá? Porque é uma chance em 4 da cor verde sair no meu sorteio, independente do vestuário. Tá bom? Então, 1/3 e 1/4 é a resposta da letra A. Agora nós vamos resolver a letra B. Dá uma olhada. Quantas são as composições de vestuário possíveis neste sorteio? Então, existem 3 peças de vestuário e 4 cores. Lembre-se que para a gente usar o princípio multiplicativo, eu estou levando em conta que a escolha da cor não depende da escolha do vestuário. Se as escolhas são independentes, o total de combinações vai ser o quê? Uma multiplicação. Então é só você multiplicar o número de roupas pelo número de cores. Nesse caso, 3 vezes 4, que dá 12. Então tá ali. Tá? Existem 3 peças de vestuário e 4 cores. Aplicando o princípio multiplicativo, para obter todas as composições de vestuário possível, teremos 3 vezes 4 igual a 12. Muito bem. Letra B agora. Quantas são as composições de vestuário possíveis neste sorteio? Né? Já falamos do resultado, mas você também pode fazer, como os resultados são curtos, né? Como é pouco resultado, pouco número, a gente pode desenhar uma árvore de possibilidades. Então a camiseta com as 4 cores, a calça com as 4 cores e o boné com as 4 cores. Totalizando 12 opções. Letra C. Qual é a probabilidade de o brinde ser uma calça azul? A calça azul é uma opção, num total de 12 opções no meu espaço amostral. Então a probabilidade vai ser o quê? 1/12. Tranquilo? E assim para qualquer roupa, né? Um boné amarelo, uma camisa rosa, a chance vai ser 1/12. Beleza? O que nós vimos hoje? Nós vimos o cálculo de probabilidades e a sua aplicação em situações de problema. Falamos de evento certo e evento impossível e trabalhamos o cálculo da probabilidade. Você não pode esquecer, calcular probabilidade é o quê? É você dividir o número de casos que te interessam, ou seja, os casos favoráveis, pelo total de opções disponíveis, que nesse caso vai ser o quê? O número de possibilidades do espaço amostral. Às vezes, o número de possibilidades do espaço amostral está definido, tipo os resultados de um dado. A gente sabe quais são. Às vezes, o número de resultados do espaço amostral tem que ser calculado, como é o caso desse último problema, em que eu tinha que definir quantas combinações disponíveis eu tenho para poder escolher uma determinada roupa e uma determinada cor. Né? Então eram 12 possibilidades e eu tive que calcular essas 12 possibilidades. Beleza? Então tem que estar atento com esse tipo de situação. No mais, deixe o seu caderno em ordem, faça tudo direitinho, resolva os exercícios, pense um pouquinho sobre eles, treine um pouquinho essas ideias de probabilidade com coisas que você conhece, que são fáceis de contar. Eu tenho certeza que você vai achar resultados bastante interessantes. Tá bom? Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!